Glória a Deus. Sauda a todos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, né? Motivo de alegria, essa tarde, onde dia 13 já, né? Dia 13 de janeiro. Tava aqui me confundindo. 13 de janeiro, né, irmãos? De 2026. Glória a Deus, né? Voltamos às nossas atividades, glória a Deus, normais, tarde da bênção, momento de oração, momento de palavra, momento de pedidos de oração. Já tenho bastante aqui, né, no meu caderninho anotado. E é isso, né, irmãos? Que Deus possa continuar abençoando a nossa tarde da bênção. Todas as terças-feiras, às 15 horas, eu e meu esposo, o pastor Luiz, fazemos parte da Igreja Evangélica de Presidente Prudente. E Deus é bom, né? Deus é muito bom, glória a Deus. Eu louvo a Ele, porque até aqui Ele tem me ajudado. E é por isso que Deus, Ele tem concedido vitória e bênção para nós. Eu e meu esposo estamos na presença do Senhor. Aleluia, glórias ao nome do Senhor, né? Será que tem que apertar? Então eu louvo a Deus já pela vida do irmão Val, que está conosco. Glória a Deus, irmão Val. Louvado seja o Senhor. Fiz um teste. Se deu uma falhadinha aí, não sei se falhou, mas enfim. Glória a Deus, né, irmãos? Nós já estamos aqui nessa live, junto com cada um dos irmãos que já está conosco, louvando a Deus também, né? Glória a Deus, pastor José, Deus o abençoe, nosso amado pastor, em nome de Jesus, continue abençoando as nossas vidas, né? Com a sua oração. Eu sei que o Senhor também sempre tem orado por nós e é grato, nós somos gratos, né, a Deus pela vida do pastor José, aleluia, né? Aqui já estava pedido de oração por ele, pela família. Glória a Deus, Deus é bom, irmãos, tem nos sustentado até aqui. Por isso estamos na presença dele mais uma tarde. Glória a Deus. Eu quero ler alguns versículos da palavra de Deus no Salmo de número 46, nessa tarde, amém? Salmos de número 46. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Se você quiser seguir a gente, pega a Bíblia aí na sua casa, né? É no Salmos de número 46, versículo 1 ao 5, depois o 11. Diz assim a palavra do Senhor. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente, aleluia. Portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultem e espumejem, e a sua fúria nos montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Aleluia, glória a Deus. Depois o 11. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus, né, irmãos? Maravilhoso Deus é esse que está nos sustentando até aqui. Eliseu Farinelli, meu primo, Deus abençoe, amado, você, sua casa, família, louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus. Irmã Vilma, Deus abençoe, amada, você, sua casa, família, em nome de Jesus. Nós louvamos a Deus, irmãos, por os irmãos estar conosco nesta tarde, aonde nós temos lido aqui os Salmos de número 46, né? Grazi, Deus abençoe também, está conosco, Deus abençoe a Grazi, toda a sua família. Já temos pedidos de oração aqui por você, a Grazi, por seu pai, né? Por todos aí, a paz do Senhor a todos, que Deus os abençoe, aleluia. Aqui nós lemos o Salmo 46, né, irmãos? Onde diz que Deus é nossa fortaleza, socorro bem presente. É verdade. Deus é o nosso socorro bem presente em todos os dias. Deus é o nosso refúgio e Ele é a nossa fortaleza. Eu não sei como você está nessa tarde, eu não sei como está a sua, né, vida espiritual, sua alma, como ela está, se ela está anelando as coisas de Deus, como você está nessa tarde, né? Como você entrou nessa live nessa tarde. Deus abençoe Rosimeire, minha sobrinha, Deus abençoe, minha querida, você, sua casa, toda a família. Então, como eu estava dizendo, nós lemos o Salmo 46, que diz que o nosso Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente. Eu não sei como você está nessa tarde, não sei como você tem começado este ano. Eu espero que o ano esteja começado bem,
Por mais que as coisas não estejam, mas nós temos que dizer, eu estou bem na presença. Porque nessa passagem aqui eu tiro 3 coisas para nós nessa tarde. Ele é nosso refúgio, ele é fortaleza e ele é socorro presente. Ele é refúgio por quê? Porque ele é a nossa proteção. Ele nos protege daquilo que muitas vezes o inimigo vem contra nós. Por isso, eu posso contar sempre com ele. Aonde eu estiver, eu corro até ele, ele é o meu refúgio. Aleluia, é ele que cuida de mim, né? Como a Bíblia diz que a galinha, ela colhe os seus pintainhos debaixo das asas, né? Para cuidar deles. Assim é Deus. Coloca nós debaixo da sua proteção, e por isso ele é o nosso refúgio hoje. Ele é aquele que protege você das coisas do mal, daquilo que o inimigo quer tentar contra a sua vida. Ele não deixa nada acontecer. Ele é aquele que está contigo todo o tempo. Basta você lembrar, és o meu refúgio. Antônio Tessa, Deus abençoe, amado, em nome de Jesus também nessa tarde. Temos também aqui pedidos de oração para o irmão, para a família, glória a Deus. E Deus também é nossa fortaleza, irmãos. Às vezes estamos abatidas, nossa alma se encontra abatida, o nosso espírito está um pouco abatido, mas o Senhor é aquele que nos alimenta, é aquele que nos sustenta, é aquele que nos fortalece, é aquele que está conosco em todo o tempo. Às vezes estamos cansados, né? Fisicamente, cansados, né? Do dia a dia, dos afazeres, mas Deus, ele te fortalece nessa tarde, porque ele é a sua fortaleza. Aleluia. Por isso lhe disse que no Salmo, ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza, e ele ainda é o nosso socorro presente. Aleluia. Aonde ele você possa estar, possa saber que o Senhor, ele é presente na sua vida. Ele está sempre perto como seu socorro. Às vezes nós estamos, né, em dificuldade, não sei o que fazer, não sei para onde correr, aonde o nosso Senhor é o nosso socorro sempre, aonde eu posso buscar ele sempre, na sua palavra, em oração, ele é sempre o meu socorro, porque lá em Salmo 121 fala assim, eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? Aí o salmista dá a resposta, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Irmãos, Deus fez tudo. Ele é o dono de tudo. Ele sabe de tudo, ele conhece tudo. Por isso, nessa tarde, ele é o seu refúgio. Ele é a sua fortaleza. Ele é o seu socorro presente neste momento. Coloca na presença de Deus aí, aonde você está. Senhor, olha como eu estou. Olha como está a minha vida. Olha como me encontra a minha casa, minha família, os meus. Olha como se encontra. Eu creio que Deus tem visto, porque ele é teu refúgio, ele é tua fortaleza, ele é o teu socorro. Coloca isso dentro do seu coração nessa tarde, através desta palavra, porque nós sabemos, irmãos, que muitas vezes o cansaço da vida, as coisas dessa vida nos atribula, né? Faz com que nós ficamos cansados fisicamente, mentalmente, né? O nosso corpo físico se cansa, né? A nossa alma às vezes está abatida, cansada, mas sabemos que o nosso Deus, ele tem o refúgio certo na hora certa. O nosso Deus, que é a nossa fortaleza, ele sempre está nos fortalecendo, e ele é aquele socorro em todo o tempo, não importa o momento que você vive, importa que o Senhor é o seu socorro nessa tarde, nesse momento, em nome de Jesus, amém? Então esta é a palavra que nós tínhamos nessa tarde. Se você quiser ler ainda o Salmo 46 aí na sua casa, aonde você estiver, e ler ele inteiro, você vai ver como Deus tem falado nessa tarde conosco, aleluia, porque ele sempre é aquele que tem uma palavra, que tem algo ao nosso coração. Se nós estivermos com nossos ouvidos atentos, né, e o nosso coração aberto, a palavra de Deus, eu creio que nessa tarde vai haver muitas libertação, restauração, vai haver portas de trabalhos abertas, vai haver muitas coisas, irmãos, que Deus pode fazer em meio às nossas vidas, em meio à nossa casa, em meio à nossa família, porque ele sempre é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso socorro. Amém? Coloque isso para você nessa tarde. Essas 3 palavras na sua vida. Senhor, tu és o meu refúgio.
Quando você for orar nessa tarde, mais à noite, de madrugada, fala isso pro Senhor. O Senhor é meu refúgio, Pai. Eu não tenho para onde ir, mas eu sei que o Senhor é meu refúgio. Eu não tenho para onde correr, mas o Senhor é minha fortaleza. Eu não tenho para que lado andar, Senhor, se é para frente, para trás, para o lado, Senhor, mas Tu és o meu socorro. Aleluia. Amém, queridos? Que Deus te abençoe nessa tarde, por estar conosco, né? Envie esta live para um amigo, para alguém que está precisando de uma palavra. Compartilha ela com alguém, para que nós possamos também ali, no nosso momento que nós vamos orar, a gente lembra de você, de tua casa, de tua família. Glória a Deus. Paz do Senhor. Leonides, prima querida, né? Saudades de vocês. Deus abençoe você, sua casa, sua família aí no Mato Grosso, né? Muito bom estar com vocês nessa tarde. Então, tenha o Senhor como seu refúgio, sua fortaleza, o seu socorro bem presente nessa tarde. Amém, queridos? Eu vou fazer aqui um momento de oração, né? Colocando aqui as vidas das pessoas que estão comigo. Cláudia, Deus abençoe, amada, você, sua casa e família, em nome de Jesus, né? Eu vou estar passando, irmãos, para vocês os pedidos de oração nessa tarde. E aí, eu vou estar orando junto com vocês. E creia que Deus é poderoso para agir e fazer muito, muito, muito mais, além daquilo que nós pedimos, além daquilo que nós pensamos. Não é verdade? Amém? Glória a Deus. Então, olha, ore por mim, pelo meu esposo, pastor Luiz, a gente precisa de oração. Pelo meu irmão Moacir, toda a sua família, minha cunhada Rosa, né? Toda a casa do meu irmão Moacir, seus filhos, netos, nora, né? Todos, em nome de Jesus. Pela minha irmã Luci, toda a sua casa também, toda a sua família. Pela minha irmã Márcia, toda a sua casa e família. Simone, minha sobrinha, seu esposo Luiz, toda a família da Simone. Pelos meus tios ali do sítio, né? Pelos meus primos. Pela Andréia também ali no Paraná, minha sobrinha, todos eles ali do Paraná, todas as minhas famílias ali, em nome de Jesus. Pelo Mateus e toda a família ali também no sítio. Pelo irmão Bento e irmã Cida, que sempre tem pedido oração. Graças a Deus tem estado bem, aleluia. A gente glorifica a Deus também pela vida do irmão Bento e irmã Cida, né? Tiveram conosco esse final de semana, glória a Deus, né? Pastor José, que está bem, graças a Deus, né, pastor? Orações que fizemos por ele, né? O procedimento que ele passou, está bem, aleluia, está contente, está feliz ali, né? Com a família, e que Deus continue fortalecendo o nosso pastor José e toda a sua casa, em nome de Jesus, né? A irmã Nina, irmão Rogério, que Deus os abençoe também, pelo José Ferreira, né? Restabelecimento de saúde, pela irmã Luísa Buzetti, Eunice e irmão Oswaldo, pela Ercília e toda a casa da irmã Ercília, né? Principalmente por Valdisson, né? Seu filho, em nome de Jesus, vamos orar. Irmã Alcina, toda a família, né? Cura, libertação, restauração, em nome de Jesus. Irmão Éder, nosso primo, também, Benedito, libertação, saúde, pelo William, filho da irmã Denise, Deus abençoe ele, né? Dê libertação a ele, né, de vitória, em nome de Jesus, pela irmã Marilene, toda a família da irmã Marilene, pelo pai da Grazi, que já está bem melhor, graças a Deus, né, eu creio que pelo momento de oração que a gente tem feito, né? Não só ela, a família dela, mas a gente ajudado em oração. O pai dela está bem melhor, graças a Deus. Então, seu João, pai da Grazi, pela venda da casa, né, Grazi? Que Deus pode ali colocar as mãos em nome de Jesus. Pelo seu João também, todos ali da casa do seu João, pai da Célia, saúde, né? Pela Vechous, pelo Júnior, pela irmã Creuza, toda a família, pelo Luquinha, né? Pela Neia, pelo Jean, toda a família, pela Tânia e Terezinha, prima, né, nossa, e pela Beth, toda a família da Beth, dona Naide, seus filhos, toda a família, em nome de Jesus. Pelo irmão Testa também, né, porta de trabalho, né, irmão Testa, em nome de Jesus, e também por aposentadoria, em nome de Jesus, né, que Deus continue fortalecendo, e por todos os primos ali, né, na fazenda, né, Leonides, toda a sua família, toda a sua casa, sua mãe, todos eles aí, em nome de Jesus, né? A Elaine, amado, minha sobrinha, que Deus te abençoe também, querida, em nome de Jesus. Aqui já tenho pedido oração, né? Pelo Moacir, toda a casa, toda a família do Moacir, você já está inclusa em nome de Jesus, né? Glória a Deus. Então, queridos, o nosso Deus, que é o nosso refúgio, que é a nossa fortaleza, o nosso socorro, agora, aleluia, nós vamos depender dele em oração. Vamos fazer essa oração e creio que o Senhor, que é tudo isso para nós,
ele vai continuar sendo, não só agora, mas em todo o tempo, aleluia, e vai te ajudar, né, no que você está precisando nessa tarde, em nome de Jesus. Então, junto comigo, se você puder, aí onde você está, né, abaixe sua fonte, né, sua cabeça, e ore junto comigo, né, aleluia, em nome de Jesus, interceda pela sua casa, pelo seu lar, por todos aí onde você está, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças porque o Senhor é bom, pela tua bondade, pela tua misericórdia, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu louvo a ti, Senhor, por mais esse ano que nós estamos começando hoje, a primeira live de 2026, aonde nós queremos, ó Pai, que durante todo este ano, aonde já temos orado 12 dias para os 12 meses deste ano, temos colocado diante de ti. Sabemos, Senhor, é aquele que cuida de nós. Neste mês de janeiro, coloca suas mãos de poder, do primeiro dia onde o Senhor já tem nos abençoado até aqui, continua abençoando até o final desse mês, em tudo que vamos fazer, em tudo que os teus servos têm colocado diante de ti, todos os propósitos, tudo aquilo que tem orado, colocado diante da tua presença. Coloca suas mãos sobre a família dos meus irmãos amados, esses que estão comigo na live, aqueles que vão estar em outro momento, aqueles que vão entrar numa outra hora, vão compartilhar, vão comentar, vão participar. Coloca suas mãos de poder e graça. Aqueles que estão enfermos, que o Senhor venha curar. Aqueles que estão passando pós-cirurgia, que o Senhor venha restaurar. Aqueles que estão, ó Deus, com porta de trabalho fechada, que o Senhor nessa tarde venha abrir uma porta de trabalho. Aqueles que estão com algo na justiça, seja o advogado, seja o justo juiz para com essas vidas. Aqueles que estão passando por um momento difícil na vida, aqueles que estão com problema ó Pai, muitas vezes de opressão maligna, aqueles que estão com depressão, que tudo isso caia por terra em nome de Jesus, porque há poder no teu sangue. Nós clamamos a ti nessa tarde, vem intervir no meio desta casa, neste jovem, nesta jovem, tira, Senhor, todo o pensamento contrário, tudo que não provém de ti, tira todo o mal deste coração, que ele venha entender, Senhor, os desígnios do Senhor, que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente, porque sabemos que não há outro lugar a não ser na sua presença. Sabemos que tu és o único que tem a resposta. O Senhor é o único que tem portas abertas. O Senhor é o único que dá saúde. O Senhor é o único que tem todo o poder no céu e na terra. Por isso, nessa tarde, nós nos colocamos diante de ti. Pai, age na família, age nos lares, segundo o teu coração, para o coração de cada um que está pedindo nesta hora. Também quero colocar a nossa nação diante de ti. Como está difícil, Pai, a nossa nação. Tem de misericórdia, livra, quebra o laço, desfaz as barreiras, as armadilhas, quebra todo o empecilho no meio desta nação. Trabalha nos corações, que haja libertação no meio da nossa nação, que haja, Senhor, pessoas transformadas no meio da nossa nação, que a igreja do Senhor, Senhor, se levante em oração, em vigília, em estar dependendo do Senhor em prol da nossa nação. Os missionários a campo, levanta homens e mulheres capazes para falar da tua palavra, levar o teu evangelho enquanto é dia, porque sabemos que a noite vem e nada podemos fazer. Ó Deus, que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro, intervém nesta tarde em prol desta mulher, deste homem que está comigo, que está orando nesse momento. Tem misericórdia, da paz, da alegria do teu Espírito Santo. Eu oro, Pai, juntamente com todos e agradeço nesse momento em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe, irmãos, que Deus continue a falar conosco, né? Ainda nessa tarde, através de uma outra palavra ainda, né? Que o pastor Luiz tem para nós nessa tarde. Então vamos ficar aí ligadinhos, juntos, né? Orando. Deus, fala comigo, porque o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza e o meu socorro. Amém, queridos? Continue aí e não saia até eu voltar depois para finalizar esta live. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Louvamos a Deus, que Deus tem sido bom, Deus tem sido maravilhoso, Deus tem estado conosco e é motivo de nós agradecer a Deus, onde a Ivone
já comentou, compartilhou conosco, onde estivemos aí nesses 12 primeiros dias do mês de janeiro desse ano de 2026, orando em propósito com Deus para que esse ano de 2026 seja um ano de conquista, um ano de bênção, onde Deus possa abrir porta, realizar milagre no nosso meio, para que o nome do Senhor seja glorificado. Nesta tarde, Deus traz uma palavra ao nosso coração, onde nós tivemos aí a virada do ano, e Deus ministrou no meu coração esta palavra que se encontra aqui no livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 2, a palavra do Senhor que diz: não seguirás a multidão para fazer o mal, nem numa demanda deporás acompanhando a maioria para torcer o direito. Amém, irmãos? Graças a Deus, Deus tem nos dado saúde, renovo, alegria do Espírito Santo, de podermos continuar nesta peleja. A Ivone compartilhou esse salmo aí conosco, onde ela relatou onde muitas vezes nos encontramos cansados, abatidos, né? Porque sabemos que as aflições são muitas, mas o Senhor é que renova, o Senhor é que nos ajuda, o Senhor é que nos dá força. Por isso, irmão, é que nós temos que apegar a sua palavra e tomarmos posse das suas promessas, para que o Espírito Santo ele possa fazer um renovo na nossa vida, nos ajudando dia após dia, para que nós possamos ir rompendo as barreiras, vencendo todos os obstáculos, para que o nome do Senhor Jesus ele possa ser glorificado através das nossas vidas. Aleluia. A Bíblia, aqui ela nos ensina que a multidão representa frequentemente um grande grupo de pessoas que seguem Jesus por seus milagres e bênção, mas são inconstantes e sem compromisso profundo, em contraste com os discípulos que buscam um relacionamento pessoal e discipulado, focando no quem Jesus e não só no que as bênçãos. Então nós vemos aqui que a palavra de Deus ela nos ensina que nós temos que estar ligado na videira que é Jesus. Quando nós estamos ligados na videira que é Jesus, nós produzimos frutos para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque lá em João 15 fala a respeito da vida. No versículo 5, Jesus diz que sem ele nada podemos fazer. E nós vemos aqui que a multidão que muitas vezes seguiam Jesus, seguiam segundo os interesses, segundo as intenções, pelos milagres, ou seja, pelas bênçãos. Mas nós aprendemos aqui com Jesus a respeito do discípulo. E nós que temos sido discipulados através da sua palavra, onde o Espírito Santo, ele tem nos ensinado, nós temos que focar em Jesus, sendo ele autor e consumador da nossa fé, sendo ele o nosso Senhor, o nosso Salvador, sendo ele o caminho, a verdade e a vida, em que ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Nós vemos aqui que há uma diferença a respeito da multidão entre o discípulo. E aqui no livro de Êxodo, no capítulo 23,
Moisés, sendo usado por Deus, no versículo 2, ele relata a palavra aqui dizendo: não seguirás a multidão para fazer o mal. Irmão, nós vemos aí, na virada do ano, né, onde muitos deixaram de estar seguindo Jesus, deixaram de estar na presença do Senhor, para que nós possamos começarmos o ano bem, alcançando as promessas e bênçãos que Deus tem para nós, e o Espírito Santo nos fortalecendo a permanecermos na total dependência de Deus, através do Espírito Santo que Jesus nos enviou e que Ele está conosco. Nós vemos aqui, Jesus, ele via a multidão como ovelhas sem pastor, cheias de compaixão, mas chamava poucos para um discipulado de renúncia e de frutificação, distinguindo o seguidor superficial do discípulo transformado. Então nós aprendemos aqui que Jesus, sendo ele o bom pastor, que cuida das suas ovelhas, nós temos que estarmos sempre no seu aprisco, não disperso como ovelhas sem pastor, né? Por isso, meu irmão, é que nós temos que seguir Jesus. Não podemos deixar de seguir Jesus para poder seguir a multidão. Temos que estar mais do que nunca na dependência de Deus, através do Espírito Santo, sendo Jesus o nosso bom pastor. Quais os tipos de multidão que seguia Jesus? Olha aí, as multidão que seguia Jesus eram diversas, incluindo curiosos à procura da cura, do pão de cada dia, aqueles que buscavam um rei, um líder político, religioso, com interesses próprios, em um nível mais profundo, os discípulos, ou seja, os 12 principais e seguidores mais comprometidos que a multidão, mas não totalmente discípulos, que buscavam uma transformação pessoal, renunciando bem e adotando o caminho de Cristo. Então nós vemos aqui aonde muitas vezes acontece isso no nosso dia a dia, aonde muitos deixam de seguir Jesus e estão seguindo uma grande multidão que estão dispersas, uma multidão como ovelhas sem pastor. E nós vemos que a característica da multidão é diferente daquela que segue o caminho que se chama Jesus. Por quê? Ela busca por consumo, atraída por curas, pães e necessidades materiais, não pelo caráter. Um caráter transformado pelo poder de Deus através da sua palavra. Nós vemos aqui a inconstância que muda facilmente de opinião, aplaudindo num dia e rejeitando no outro. O foco no eu, interessante no que Jesus pode fazer por ela e não em que ele é. É o que nós temos visto, irmão, nesse final de ano, na virada do ano, né? Onde foi comemorado o Natal, né? Onde foi comemorado o Ano Novo, né?
E a gente, no nosso dia a dia, que vem até nós, onde vimos uma multidão comemorando o Natal, com o vermelho, né? Simbolizando o Papai Noel, né? Onde ele aparece só uma vez por ano, de vermelho. Interessante que ele entra pelo fundo, né? Pela porta do fundo, pela chaminé, sendo que nós temos Jesus, aonde a palavra de Deus ele relata que ele está à porta e bate, e ele está a todos os dias à nossa disposição, e nós muitas vezes deixamos de seguir Jesus e começamos a ir atrás de uma multidão aonde sabemos que nada pode nos oferecer. Vemos também aonde uma multidão se comemorou o Ano Novo com a cor branca, né? Onde ela simboliza a paz, saúde e prosperidade. E o profeta Isaías relata no capítulo 53 que Jesus é ele que cura, é ele que nos dá saúde, porque foi ele que levou todas as nossas enfermidades na cruz do Calvário. O próprio profeta Isaías, no capítulo 9, relata que Jesus, ele é o príncipe da paz. E nós sabemos que é Jesus que faz que nós nos prosperamos em todas as áreas da nossa vida. Por isso, meu irmão, aprenda a seguir nesse caminho que se chama Jesus, que não existe outro caminho a não ser ele que nos conduz até o Pai, porque ele pagou um alto preço de sangue aonde ele derramou na cruz do Calvário. Nós vemos aqui que muitos, por falta de conhecimento, falta de entender os mistérios das coisas espirituais, muitas vezes anda em área de perigo. E muitas vezes se aproxima de Jesus segundo as intenções. E nós vemos aqui aonde Jesus ele nos ensina através da sua palavra. Aqui em Mateus 7, no capítulo 7, versículo 21 e versículo 23, a palavra de Deus fala a respeito da parábola e dos talentos do juízo final, aonde muitos dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E Jesus responderá: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Então nós vemos aqui, aonde a multidão, por falta de vigilância, de descuido ou de conhecimento, ela segue uma grande multidão para praticar tantas coisas que não agrada a Deus e que entristece o Espírito Santo. Outro relato aqui que Jesus nos deixa, que se encontra aqui em Mateus, no capítulo 25, versículo 12, a parábola das 10 virgens. As virgens sensatas pedem a Jesus para dar-lhe o óleo, mas ele responde: em verdade vos digo que não vos conheço. Então, a gente vê aqui nessas passagens que Jesus relata, onde muitas pessoas, muitas vezes, elas vão ser condenadas, vão ser reprovadas. Por quê? Porque deixaram o caminho que se chama Jesus e estão seguindo uma multidão, buscando uma alegria passageira, buscando uma aventura,
e muitas vezes tem deixado de estar na presença do Senhor. Nós vemos aqui ainda em Lucas, no capítulo 13, do versículo 25 ao versículo 27, o Senhor fechará a porta e dirá: não vos conheço, nem sei de onde sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticai a iniquidade. Meu irmão. E muitas vezes, estão tendo essas ações, praticando a iniquidade, seguindo a multidão das coisas do mundo e deixando esse caminho maravilhoso que se chama Jesus. O Senhor, Ele nos chama a um relacionamento onde Ele mostra que fazer coisas em nome de Jesus não é o suficiente. E que importa é ter um coração transformado e viver em conformidade com a vontade de Deus. É isso, irmão, que nós temos que buscar. A estar mais da presença. A Ivone relatou aqui, onde ontem nós terminamos 12 dias de oração no propósito para com Deus nos 12 meses desse ano de 2026. A igreja estava cheia, foi uma bênção. O trabalho de Deus, o mover de Deus no nosso meio. Por quê? Porque nós temos buscado as coisas de cima e não as coisas de baixo. Nós temos buscado as coisas espirituais e não as coisas desse mundo. Porque as coisas desse mundo, elas passam, mas as coisas de Deus, elas permanecem para a vida eterna. Por isso, irmão, é que nós temos que continuar olhando para Jesus, sendo Ele autor e consumador da nossa vida, para que nós não viemos a errar. Porque esta única oportunidade que Deus nos dá, nós não podemos errar, nós não podemos negligenciar esse chamado maravilhoso que Deus tem nos chamado para um dia ir morar no céu. E a palavra lá nos relata aqui, em Deuteronômio, no capítulo 11, versículo 12 e versículo 13, que a bênção para aqueles que são espirituais, ela é desde o primeiro dia de janeiro ao último dia de dezembro, ou seja, em todo o decorrer do ano. Por isso é que eu tenho que estar na total dependência de Deus, para que o poder de Deus que opera nas minhas fraquezas, eu venha superar as obras da carne e viver para as obras espirituais, glorificando e exaltando o nome do Senhor. É fácil? Não, não é fácil. Por quê? Aqui em Deuteronômio, no capítulo 11, versículo 13, diz: se diligentemente obedecerdes os meus mandamentos, que hoje eu vos ordeno, de amar ao Senhor vosso Deus e de servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Então aqui nós vemos, irmão, que tem restrições. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, não é a minha vontade, mas sim é a palavra de Deus. Por isso que o salmista, aqui no Salmo 119, no versículo 11, ele nos ensina a guardar a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Porque a palavra de Deus, ela é clara: não seguirás a multidão para fazer o mal, e nem numa demanda deporás acompanhando a maioria para torcer o direito. Meu irmão, Deus, Ele é justo. E nós temos que sermos corretos segundo
a palavra em que Deus tem nos ensinado no nosso dia a dia. E aqui nós vemos um contraste com os discípulos. O que é isso? É compromisso. Discípulos se entregam, aprendem a obedecer e a servir, não apenas, mas também recebe. Nós vemos aqui a identidade dos discípulos, tem um senso de pertencimento, ou seja, a minha família, comprometendo-se com a comunidade. E nós vemos aqui o exemplo de Jesus, que se encontra lá em Mateus, no capítulo 12, 40, ao versículo 50, aonde Jesus, ele foi chamado, e ali disseram, olha, a sua família está aí na frente. Ele estava em um determinado lugar, pregando o evangelho, fazendo um evangelismo, e aí chegou a família de Jesus, e aí disseram, a sua mãe, a sua família está aí fora e quer conversar com você. E ele olhou assim do lado e ele disse, a minha família é aqueles que fazem a vontade de Deus. É isso, meu irmão. Aprenda, porque a sua salvação, a minha salvação, ou seja, a nossa salvação, ela é individual. Ela não vai depender desse ou daquele. Ela só depende de mim. E é por isso que eu tenho que andar nesse caminho e seguir esse caminho que se chama Jesus, que nos conduz à vida eterna. Nós vemos aqui que eu tenho que estar focado em Jesus. Quando eu estou focado em Jesus, seguindo esse caminho em que Ele é, e aceitando custos e desafios, porque nós vemos aqui que há restrições, a renúncia, para que eu possa um dia comparecer diante de Deus e receber a coroa da vida eterna. É a renúncia, meu irmão. Porque as coisas desse mundo tudo passa, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. E nós aprendemos aqui com o Senhor, em resumo, ser parte da multidão é estar perto de Jesus, mas ser um discípulo é ter um relacionamento profundo e comprometido com Ele, mesmo que isso signifique sair da segurança da grande multidão, ou seja, de um grande grupo. Por isso, irmão, nós temos que estar na total dependência de Deus, aonde o Espírito Santo é Ele que nos ajuda, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos anima, é Ele que nos sustenta com seu grande amor. Glória a Deus. A frase que quem quer ser meu discípulo, olha que interessante, Jesus deixou para nós esta frase. Quem quer ser meu discípulo, pegue a sua cruz e siga. É, meu irmão. Seguir Jesus não é fácil, não. Por quê? Porque todos querem entrar no céu, mas há restrições, há um preço a pagar. E nós vemos aqui que é um ensinamento de Jesus encontrado no Evangelho. Nós vemos aqui em Mateus 16, em Marcos 8 e Lucas, no capítulo 9, que significa que um seguidor deve negar-se a si mesmo, estar disposto a enfrentar sacrifício, sofrimento e até a morte por causa de Cristo e viver em obediência aos seus ensinamentos para verdadeiramente segui-lo e encontrar a vida verdadeira. É isto, meu irmão. Me lembro muito bem quantos natais e ano novo eu passei distante desse caminho maravilhoso, fora da presença de Deus.
um grupo de família, um grupo de amigos, um grupo que não serve a Deus, andando em área de risco. Mas hoje, eu tenho guardado a palavra no meu coração. Hoje, eu tenho entendimento das coisas espirituais, das coisas de cima. E é por isso que nós não podemos andar vacilante como as 10 virgens ali, onde 5 eram nécias, mas 5 eram prudentes e 5 entrou na presença do noivo. É isto que eu aguardo, é isso que eu espero. Em um dia entrar na presença do noivo, e aí sim, as bodas do cordeiro, as bodas de ouro, será para toda a eternidade, aonde não haverá mais sofrimento, angústia e tristeza. Por isso vale a pena, irmão, sofrer por Cristo nesses momentos em que Ele tem nos proporcionado de nós estarmos na sua presença. Ele diz: negue-se a si mesmo, sigam, colocar o desejo e a vontade de Deus acima dos seus próprios desejos egoístas, renunciando ao egocentrismo, ou seja, largando de ser egoísta, mas sendo servo e sendo um adorador que adore o Senhor em espírito e verdade. Ele diz: toma a sua cruz, remete a disposição para carregar os fardos, dificuldade, perseguições, humilhações e até a própria vida por amor a Jesus, assim como ele carregou a sua cruz. Meu irmão, servir a Cristo não é fácil, não. Exige restrições, há um preço a pagar. Por isso que o apóstolo Paulo, ele nos ensina: o que eu quero fazer, muitas vezes eu não consigo. E o que eu não quero fazer, muitas vezes eu acabo fazendo. Por quê? Porque é uma luta entre a carne e o espírito. A carne quer as coisas do mundo, mas o espírito quer as coisas de Deus, quer as coisas de si. E nós vemos aqui ele dizendo: siga-me, indica uma identificação total com Jesus, imitando os seus ensinamentos, o seu caráter e o seu sacrifício, vivendo uma vida de obediência e serviço. É isso, irmão, que nós temos que procurar fazer, sermos discípulos, deixando o Espírito Santo moldar as nossas vidas, trabalhar no nosso íntimo, para que nós possamos herdar a vida eterna. Então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, segue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Meu irmão, larga de seguir a multidão, pegue a sua cruz e siga Jesus, porque você será mais que vencedor, porque Jesus disse: aquele que for fiel até a morte receberá a coroa da vida. Que nessa tarde esta palavra ela possa ficar guardada no seu coração. Porque quando nós andamos na sua verdade, nesse caminho maravilhoso, e seguimos a Cristo, a bênção ela nos acompanha desde o primeiro dia de janeiro até o último dia de dezembro. A bênção está sobre nós. Por quê? Porque nós estamos seguindo Jesus, sendo Ele autor e consumador da nossa fé. Amém? Deus abençoe. Shalom Adonai. Glória a Deus, né, irmãos? Louvado seja o Senhor pela palavra maravilhosa, né, que Deus tem para nós, tem falado ao nosso coração. Que possamos juntos, né, continuar glorificando, exaltando esse Deus que é tão maravilhoso. Aleluia.
E é isso, irmãos, né? Hoje, uma bênção. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente, e louvamos a Deus por isso, porque Deus é bom. E aqui, né, a Elizabeth, minha cunhada, ela entrou e está dando o testemunho, né, na verdade, de gratidão a Deus, né, irmãos? Pelo livramento, né? Domingo estava chovendo forte, nós estávamos indo para a igreja, subimos a escada ali, e ela, quando ela chegou no último degrau lá em cima, ela pisou em falso e estava com umas coisas no braço. Eu estava com a dona Naide, né? Eu estava carregando a dona Naide. E aí ela desequilibrou e ela caiu lá de cima da escada. Quem conhece a igreja sabe, é uma escada bem grande. E ali Deus deu livramento. Ela ficou um pouco ali no chão, né, deitada, depois ela sentou, o bombeiro veio, né, o resgate, olhou tudo, não houve ferimento, não tinha quebradura, e aí ela entrou para dentro, assistiu o culto, aonde ela tinha feito um propósito, que ela queria fazer os 12 dias todinho na presença de Deus, e domingo era o 11, né, era o dia 11º dia, e segunda foi o 12º, e ela e a dona Naide esteve conosco todos os dias, né, do dia 1º ao dia 12 ali, glorificando e exaltando a Deus, e ela tinha feito esse propósito, e Deus não deixou nada acontecer com ela, então ela está ali, né, gratidão a Deus por a queda que ela sofreu, mas o Senhor operou um grande milagre, aleluia, né, a gente louva a Deus por isso, porque Deus é assim, Ele é a nossa proteção, glória a Deus, né, foi o que eu falei aqui no comecinho da live, né, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e a nossa proteção, que é o nosso socorro bem presente, né, aleluia. Então é isso, amados, vamos orar para terminar a nossa live, que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Pai, te dou graças porque o Senhor é bom, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Te louvo pela vida da Beth, onde ela deu esse testemunho, onde o Senhor deu livramento a ela, Pai. E eu sei que o Senhor é aquele que cuida de nós. Cuida daqueles que estão na sua dependência, que estão na sua presença. Agora, muitos que estão na minha presença, Senhor, neste momento aqui na live, está na tua presença, porque o Senhor é onisciente e está em todos os lugares. Então, que o Senhor abençoe cada lar, cada família representada. Toma na esta mulher, este jovem, cuida desta família, Pai, em nome de Jesus, dá vitória em todas as áreas que está precisando, buscando, aleluia, nessa tarde, nós oramos e agradecemos a Ti, Pai, porque o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido, tem nos guardado, e é por isso que nós louvamos o Teu nome, porque mesmo em lutas e dificuldade, o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente, que nós possamos junto glorificar e exaltar o Teu nome, que o Senhor tem feito e creio que ainda irá fazer, aleluia, em nossas vidas. Louvado e engrandecido seja o Teu nome para sempre. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe você, sua casa e família, e que Deus continue nos dando vitória, né, para a glória do nome dele. Amém? A paz do Senhor, então, a todos, em nome de Jesus. Amém?